Eustace Captain Kido não está morto e se encontra nos braços da gigante Hela. Vem comigo entender. A trajetória do cachorro louco da pior geração é, no mínimo, curiosa. Apresentado como o maior perigo entre os novatos, o Kid é um dos poucos piratas raízes dentro da obra, né? Que não tem muita empatia, que faz o que querem, mata quem for, só de olhar torto pra ele. É o típico cara que cospe na cara da morte. Mas às vezes a morte pode cuspir de volta, né? Como ela já muitas vezes estendeu as mãos para o capitão. No entanto, bem ironicamente, sempre que o ceifador chega perto do pirata, uma força magnética aparece para puxá-lo de volta à luz, como se a sua missão nesse mundo ainda não tivesse acabado. O provável fim do Capitão Supernova se deu nas Terras de Elbaf, lugar de inúmeras lendas relacionadas e inspiradas pelos verdadeiros contos nórdicos do nosso mundo, como Loki ou a colossal e lendária Yggdrasil, só que, conhecendo Oda, a gente sabe que isso é só a ponta do iceberg. Mas você sabe o que existe no fundo desse grande pedaço de gelo? A verdade se esconde nas profundezas, as mesmas de onde Eustace Kid escapará da morte pela terceira vez. Afinal de contas, como diz o velho ditado, o punk nunca pode morrer. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek e hoje uma teoria bacana sobre a ressurreição de Eustace Captain Kid. Será que de alguma maneira o sangue divino de deuses gigantes da mitologia nórdica pode correr às veias daquele que é prometido ser o supernova mais importante, mas que talvez já tenha ido de base? Talvez não. É só ver o Twitter, checa o link na descrição. Alanzito me ajudou muito com o roteiro, fez a maior parte, inclusive. Então, obrigado, Alan, tamo junto. Ele já é o craque da edição, agora tá metendo bala no roteiro. E, sem mais delongas, meu bom, meu nobre, chama a vinheta. Primeiro temos que entender uma coisa. Sim, o Kid foi usado de escada para mostrar a monstruosidade e a agressividade do Ruivo. Com poder herdado de papai, todo mundo consegue, né, Shanks? Isso aí é fácil. Agora, é muito normal ver esse tipo de contexto em shonens. Um personagem novo, ou algum que jamais tinha mostrado suas verdadeiras habilidades de derrotar com facilidade absurda outro personagem forte, que já havia previamente lutado e mostrado suas capacidades, é super comum. É a famosa escada, né? Quando Freeza é introduzido em Dragon Ball, isso acontece. Ironicamente, mais pra frente, ele é a vítima de ser uma escada pro próprio Trunks, quando fatia ele tudo, quando ele tá meio meca lá. O herdeiro espiritual da saga dos Guerreiros Z não seria diferente, com um grande exemplo disso sendo o Smoker, que alguns diriam ser a principal vítima desse covarde sistema feito pra hypar outros personagens. Vamos lembrar, né? Primeiro é com o Law, quando ele perde seu coração num combate até bem interessante. Depois ele apanha bastante pro Vergo na luta final do arco. E aí, logo em seguida, no pós-saga, ele tá tomando One Hit KO pro Doflamingo. E o interessante é que, se você for ver, claro, pro Smoker foi duro, mas considerando o enredo de cada um desses arcos, foi importante o papel ali do Smoker tanto pra hypar o Law, quanto pra fazer levarem o Vergo a sério, quanto para entenderem que o Doflamingo realmente é uma ameaça em outro nível. Por mais que o Smoker tenha trocado de igual para igual com o Law e quase ganho de Vergo, com o Doflamingo era simplesmente impossível. No entanto, a gente sabe que o Vice-Almirante é alguém de grande importância ainda para o decorrer da história, como um dos nomes que vai realmente moldar a Marinha no futuro para um caminho que, de fato, represente a justiça como deveria ser. Então, se até mesmo o Smoker, um personagem que já foi usado como escada, tem a sua relevância ainda para a obra, e isso que a gente tá falando de um cara que é vice-almirante, não necessariamente, né, é um super hypado, imagina quando o assunto é um dos homens ao lado do cirurgião da morte, que levou a Big Mom direto pro colo do capiroto e mudou todas as estruturas políticas e sociais piratas em todo o globo. Ele afeta tudo isso, ele é Capitão Eustace Kid. Pois é, o papel de Kid ainda vive, e a razão do Oda o ter colocado nas águas de Elbaf tem um motivo que vai muito além de querer apenas mostrar a força do Ruivo. Na verdade, Oda Sensei simplesmente já inseriu o Capitão Supernova dentro do próximo arco, sem nem ao mesmo notarmos. Olha só como Oda pode estar preparando de novo o Kid para ter um papel que talvez se correlacione com o que ele teve um ano, mas agora com uma nova pegada, porque estamos falando de Elbaf. Olha essa, no fatídico capítulo 1079, na queda dos Piratas Kids, em nenhum momento nós vemos definitivamente sendo citado pelo narrador Eustace Kid foi morto. Não existe nada desse gênero. Então, quando Oda mata algum personagem em tela, ele 99% das vezes deixa isso bem escancarado,
como foi com Ace, como foi com Barba Branca, com o próprio Pedro, ou recentemente Vegapunk. Agora, essas 4 mortes estão completamente evidentes, é fato que eles morreram. E segundo a teoria, o nosso autor nunca deixaria a morte de um personagem importante como o Kid com uma dupla interpretação. Com Oda, ou você morre, ou geralmente não morre mesmo, né? Um argumento bem decente é o seguinte: se ele não matou nem o Pound, ele vai matar o Kid assim dessa maneira, se afogando off-screen? Eu acho que essa questão até que é válida. Não acho que o Oda necessariamente sempre deixe super óbvio todas as mortes quando não é morte. Ele adora brincar com esse bait. Mas no caso do Kid, eu acho que parece mais que um bait. Tudo indica que ele de fato pode ter morrido pelo uso da Akuma no Mi, pela maldição, por estar caindo no mar, porque o Dory e o Brog destruíram o Vitória Punk. No entanto, não tá 100% explícito e o Kid é o Suru de Rue. A gente vai falar disso já já. Agora, se ele não morreu, aonde diabos ele estaria? Onde o seu corpo desacordado poderia ter ido parar? Antes de responder isso, vamos aprofundar um pouco no personagem para tentar entender como que o futuro dele se relaciona com o que ele já passou, com as atitudes e tudo mais. Vamos lá. O tema estético dos grandes golpes e técnicas do Kid, né, sem ser a mãozona clássica, Starter Pack, são grandes construtos robotizados com temáticas em demônios ou coisas, entre aspas, do mal, vistas negativamente pela sociedade, esteticamente agressivas, que realmente agridem, que expõem. E claro, a gente vê isso no Punk Rotten, que é um enorme robô demoníaco de metal, ou até mesmo o seu Torão, né, que é traduzido do inglês para o grande robô touro demônio. A temática dos golpes do Capitão Supernova está bem claro, como eu falei antes. São os capirotos, são os demônios, são os Jinx, os bichos lá do capeta. É uma coisa super relacionada com o punk, né? Quando você tem esse movimento mais tradicional, mais religioso, mais suave, mais status quo, os punks se rebelam contra tudo isso, cospem na cara do homem, amassam os engravatadinhos e vão querer mostrar para todo mundo que a contracultura é tão relevante quanto qualquer coisa que estão oprimindo, jogando na cara deles, né? Essa é a vibe do movimento punk e o Kid incorpora muito essa vibe, porque ele tá sempre revoltado, não necessariamente ele sabe com o que ele tá revoltado, mas geralmente ele tá bem revoltado. Um exemplo claro é ele tão revoltado com os Tenryubitos, né, que ele claramente detesta, além de outros nobres no geral, né? Já teve casos do Kid crucificar inimigos e aparentemente não eram só piratas. Então beleza, ele é um punkzão, né? Tamo com isso em mente. Agora, você lembra do nome do ataque mais poderoso do Kid? É o Damned Punk. Damned, em inglês, pode significar algo como condenado ou amaldiçoado, especialmente no contexto do castigo eterno. O lamento das almas condenadas, né? O que é detestável, o que é repugnante. Eu acho que a tradução literal seria danado, né? Mas esse danado não é simplesmente o da Bia do Brás. É o danado. É pra dar mais pesado, né? A pessoa tem a danação eterna, vai se dar mal. Então, de fato, o canhão do cachorro louco da pior geração pode ser considerado como uma representação do próprio submundo. Um raio de poder vindo do próprio inferno. O que chega a ser irônico é pensar que esse mesmo canhão do submundo foi o que mandou a Big Mom direto pra ele. Ah, será que tem uma conexão aí? Óbvio. Ele é o canhão da danação, ele tá automaticamente danando a ir pro submundo pra sempre. E usando esse canhão da danação, ele danou a Big Mom. Será que danou pra sempre? Será que ela tá danone? Ou será que a danada ainda pode voltar? Ela também pode voltar, mas, né, a todos os efeitos ela tá danada. Tá danada lá. Seria essa danação toda uma dica sobre o papel futuro que o Kid vai exercer na obra? De alguém que pode estar conectado ao submundo? Segundo a teoria, sim. E o motivo dele ir para Elbaf deixa isso ainda mais forte. Sempre pareceu uma decisão muito burra do personagem enfrentar o Shanks assim de cara. E assim, ninguém tá discutindo, foi mesmo. Ele já tinha perdido o braço pro Ben Beckman, mas não tava satisfeito, né? Ele queria mais. Mas sabe por que o Oda colocou esse homem justamente lá? Bom, é de Elbaf que estamos falando. Todos nós sabemos que a Terra dos Gigantes é inspirada pelos contos nórdicos, né? A gente tem um príncipe chamado Loki, e também nada nos impede de termos Thor, Mjolnir, outros mitos, quem sabe Freyr e tudo mais. Mas, nessa teoria, a gente tem que citar em específico a existência da deusa Hela. Todos sabemos que o Kid é um usuário de Akuma no Mi. Então, considerando que seu navio foi obliterado por Dory e Brog, muito provável que o capitão tenha afundado no mar, quem sabe até ido de base. Mas e se esse não é o fim de Captain Eustace Kiddo? E se ele não morreu? O Kid é alguém que parece sempre querer enganar a morte, e essa não seria a primeira vez. Vamos lembrar como esse cara é realmente
totó das ideias e o tipo de risco que ele constantemente se coloca e sobrevive de um jeito ou de outro. O seu primeiro encontro com o Finn foi quando ele resolveu lutar contra os piratas do Ruivo, já Yonkous, naquela época há muitos anos, e ele acabou perdendo seu braço pro Ben Beckman. Aprendeu a lição? Não, porque o seu segundo encontro foi contra o próprio Kaido. E de acordo com Hawkins, né, seu parceiro supernova que acabou perdendo a vida durante a Guerra de Wano, poucos instantes de morrer, ele confessa que Kid e Killer enfrentaram o Imperador das 100 Feras com a cabeça erguida e sem temer nada, o que resultou em eles sendo derrotados e mandados para a prisão de Udon. Agora, que eles foram corajosos, eles foram muito, como foram contra o Shanks também, então eles não têm medo de morrer. O Eustace Kid, ele já tá acostumado a enganar a Dona Morte, e a sua derrota pro Shanks não o botaria em uma situação diferente. Até porque ou engana a Dona Morte ou F, ou não tem vídeo. Ou eu tô aqui, gente. Morreu, o Mamute morreu. Calma, que o Jack não morreu e o Kid também não. Lembra o que eu falei sobre a inspiração no nome do canhão do Kid? Damned Punk, Damned, que é o submundo, né, o danado, é onde a Hela tem o seu comando na mitologia nórdica. O local conhecido como Helheim. Heim deve ser alguma corruptela da palavra em inglês, que depois se torna realm, que é uma coisa que significa mais ou menos dimensão, reino, o mundo em específico. E o Helheim é como se fosse the realm, né, o reinado do inferno. Então a Hela comanda Helheim, o reinado do inferno. É a dona da capirotice. Na mitologia nórdica, o submundo fica bem abaixo da terra. E sim, em Elbaf existe um local real onde essa gigante chamada Hela moraria. Tal como o submundo, bem debaixo do mar nessa hipótese. Esse local teria sido submerso pelo dilúvio de 800 anos atrás, né? O Lipe lançou uma teoria semana passada que fala bastante sobre essas hipóteses, mas vale lembrar, não seria o primeiro lugar no mundo de One Piece que parece que foi de fato afetado. Na verdade, se a gente for lembrar, embaixo de Wano, a gente tem também aquela Wano do passado que foi inundada por um dilúvio, por uma grande chuva, né? Dilúvio é uma grande chuva. Então, e se existe essa versão lá em Elbaf, mas talvez de maneira ainda mais grave, né? Não simplesmente uma cidade, mas de fato algo que lembre o submundo, uma cidade perdida, uma cidade oculta, um lugar que ainda seja cultuado, que tenha uma importância muito grande, mas que também tenha sido preservada e sobrevivido ao dilúvio, mas tido uma mudança tremenda. Porque, de fato, se em um ano existe praticamente outro país afundado nas águas, nada impede que em outros lugares do mundo existam lugares submersos que ou estão escondidos ou apenas estão esperando que alguém os encontre. Ou melhor, que algum infeliz afunde até lá, assim como o Kid. É curioso, porque o Luffy acabou chegando em um ano meio que depois de ter sido afogado, né? Ele é resgatado no processo. E se algo parecido não pudesse acontecer com o Capitão Kid que mandasse ele de volta para Elbaf? Outra coisa que eu acho interessante, no livro Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, um dos romances mais clássicos sobre aventura, desconhecido e tudo mais, o Centro da Terra é oco, e lá tem dinossauros e outras loucuras, que os heróis do enredo vão descobrindo. E se de alguma maneira existe um subterrâneo oco que é onde Hela comanda e é onde Kid pode acabar obtendo acesso para o resto de Elbaf e participando do final da jornada. O entre aspas submundo de Elbaf pode ser uma espécie de Ilha dos Tritões, deixado do lar dos gigantes. Não seria impossível, afinal de contas, a árvore da luz Eva é a responsável pela luz e oxigênio chegarem em quantidade suficiente para a Ilha dos Homem-Peixe. E nada impede que a Yggdrasil de Elbaf, se você não sabe, Yggdrasil é a grande árvore da mitologia nórdica, que seria uma coisa realmente colossal, que conectaria todos os mundos e todas as dimensões, dos humanos, dos elfos, dos anões, do inferno, da lava, enfim. Tem vários reinos diferentes da mitologia nórdica e a Yggdrasil conectaria todos esses, sendo uma grande árvore com galhos, raízes e afins. Então, se existe essa árvore Eva lá na Ilha dos Tritões, quem sabe a Yggdrasil não performaria um papel parecido, mas ainda superior, por ser uma árvore colossalmente maior que a Eva, que também seria capaz de conseguir que parte da Elbaf submergida fosse iluminada por luz. É possível todo um ecossistema e vida nessas condições, e a Ilha dos Tritões é a prova concreta disso. Então, caso o submundo de Elbaf exista de fato, Hela seria sua rainha e a gigante que salvaria a vida de Kid, o colocando de volta em terra firme e assim resultando em mais uma vez Eustace Kid enganando a morte.
Esse seria um ótimo jeito do Oda mostrar novos lugares submersos por conta de um dilúvio ocorrido 800 anos no passado, explorando Elbaf e seus enredos antigos, apresentando novos personagens de mitos clássicos nórdicos, como a própria Hela, e mostrar que Kid ainda tem seu papel a cumprir na obra, seja de um dos principais combatentes na guerra final, seja para derrotar um almirante, um cavaleiro sagrado, ou quem sabe sonhando grande até um Gorosei. Afinal de contas, o que não te mata te deixa mais forte, e o Kid provou bem que ele sabe dar um bom drible à la Ronaldinho Gaúcho no Ceifador Eterno. Então galera, essa foi a teoria. Alan, eu tenho que ser sincero contigo. Tá uma viagem isso aqui. Tá meio... Tá uma coisa. É uma das teorias já feitas, é. Eu acho que o Kid vai voltar dessa maneira. Cara, não é impossível não, tá? Quem sabe numa história de capa, o Oda não revela que o Kid sobreviveu e não dá dicas sobre o Law. Quem sabe Law e Kid ganham uma história de capa que acompanha eles sobrevivendo de um jeito ou de outro. Eu acho difícil o Shanks ter matado o Kid. Se ele não matou, ele tem sobrevivido de alguma maneira. E o Baf é a ilha mais próxima, então a gente tem que ficar esperto nessa hipótese. Comenta aí o que você achou, se foi muito viajado, link na descrição. Vídeozão sábado, tamo junto, Alanzito, obrigado por tudo. É nóis, é isso, queridos, e valeu! Hoje não tem pó de palha secreto, na verdade a gente tem um recado aqui muito importante. O governo do estado do Rio Grande do Sul disponibilizou esse Pix para poder mandar ajuda humanitária de diversas maneiras lá para as enchentes que estão acontecendo na região sul do Brasil. Vamos se juntar, vamos mandar o quanto for possível para poder ajudar as pessoas que estão passando uma grande tragédia, uma grande necessidade, está muito complicado realmente. E é só esse o recado mesmo que eu deixo no vídeo, tá aí o Pix, vou botar o link na descrição também. É isso, galera. Valeu.